Sabe aquele momento em que você percebe que sua vida inteira foi uma mentira? Que o homem que dormia ao seu lado há 26 anos era um estranho? Que aquelas mãos que você achava que te conheciam melhor que ninguém nunca realmente te tocaram de verdade? Pois é, eu descobri isso da pior forma possível. E o pior de tudo é que descobri nos braços do irmão dele. Meu nome é Carmen, tenho 54 anos, e essa é a história de como eu caí no abismo mais profundo da minha vida, achando que estava sendo salvo. Tudo começou com uma dor. Não foi uma dor qualquer. Era uma dor que me arrancava o sono todas as noites, que me fazia chorar escondida no banheiro, enquanto meu marido Júlio assistia televisão na sala sem nem perceber meu sofrimento. Minha coluna estava destroçada, 3 hérnias de disco na lombar e uma contratura cervical tão grave que eu mal conseguia virar o pescoço. Eram 4 anos vivendo nesse inferno. 4 anos tomando remédios que só me deixavam dopada, mas nunca aliviavam a dor de verdade. 4 anos indo de médico em médico, de fisioterapeuta em fisioterapeuta, gastando uma fortuna em tratamentos que não funcionavam. E a cada dia que passava, eu sentia minha vida escorrer pelos meus dedos como areia. Eu não conseguia mais dormir direito. Não conseguia mais sentar por mais de meia hora. Não conseguia mais viver como uma mulher normal de 54 anos deveria viver. E sabe qual era a parte mais dolorosa de tudo isso? Não era nem a dor física. Era o abandono emocional que eu vivia dentro da minha própria casa. Júlio, meu marido, mal me olhava nos olhos. Faziam 8 anos que não tínhamos relações. 8 anos. Ele dizia que estava cansado do trabalho, que estava estressado, que precisava de tempo. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha me tornado um fardo. Uma mulher quebrada, cheia de dores, que gemia à noite e atrapalhava o sono dele. Eu via nos olhos dele aquela expressão de impaciência toda vez que eu reclamava da dor, como se eu estivesse exagerando, como se eu estivesse inventando tudo aquilo só para chamar atenção. Nossas noites eram um silêncio sepulcral. Eu me virava na cama, mordendo o travesseiro para não acordá-lo com meus gemidos de dor, enquanto ele roncava profundamente do outro lado, completamente alheio ao meu sofrimento. E de manhã, quando ele acordava, mal me dava bom dia. Tomava seu café correndo e saía para o trabalho como se estivesse fugindo de mim. Nossa casa tinha se tornado um túmulo, um lugar onde 2 pessoas viviam sob o mesmo teto, mas completamente sozinhas. Eu me sentia invisível. Eu me sentia morta em vida. Foi numa dessas noites infernais, quando a dor estava tão insuportável, que eu chorava baixinho no banheiro às 3 da manhã, que Júlio finalmente falou alguma coisa. Ele apareceu na porta do banheiro, com aquela cara de sono e irritação, e disse com uma voz cansada: "Carmen, você não pode continuar assim. Isso está destruindo a gente." A gente? Pensei comigo mesma. Que gente? Não existia mais gente. Existia eu, sofrendo sozinha, e ele, vivendo como se eu não existisse. Mas eu não disse nada. Só sequei as lágrimas e voltei para a cama. No dia seguinte, Júlio chegou em casa mais cedo, coisa rara. Ele entrou na sala onde eu estava deitada no sofá, incapaz de me mover por causa da dor, e disse: "Falei com o Maurício hoje. Ele disse que pode te atender." Maurício, o irmão dele, o fisioterapeuta. Eu tinha ouvido falar dele ao longo dos anos, mas nunca o tinha conhecido pessoalmente. Júlio e ele não eram muito próximos. Maurício era 6 anos mais velho, já estava com 60, e vivia sozinho desde que perdeu a esposa há 5 anos. Eles se falavam de vez em quando, mas não se viam com frequência. E agora, Júlio estava me sugerindo que eu fosse até a clínica dele para fazer tratamento. "Júlio, não sei não. Ele é seu irmão. Não vai ser estranho?" Eu disse, sentindo um desconforto que eu nem sabia explicar direito. "Estranho por quê? Ele é profissional, e você precisa de ajuda de verdade. Esses tratamentos convencionais não estão resolvendo nada." Júlio tinha razão. Eu estava desesperada. A dor estava me consumindo viva. E se existisse uma chance, por menor que fosse, de eu sentir algum alívio, eu precisava tentar. "Está bem, eu vou", respondi ainda hesitante. Júlio pegou o telefone e ligou para Maurício na mesma hora. Eu conseguia ouvir a conversa do meu lugar no sofá. "Maurício, a Carmen está sofrendo muito. Ela precisa de ajuda." Houve um longo silêncio do outro lado.
Não sei, Júlio. Ela é sua esposa. Não seria apropriado. A voz de Maurício soava incerta. Maurício, por favor. Eu não sei mais o que fazer. Ela está definhando aqui em casa. Os médicos não estão conseguindo ajudar. Você é a última esperança. Outro silêncio longo. Está bem. Traga ela amanhã às 3 da tarde. Desliguei o telefone e senti um arrepio estranho percorrer meu corpo. Não era medo. Não era nervosismo. Era outra coisa. Algo que eu não conseguia nomear. Naquela noite, não consegui dormir. Não era só por causa da dor. Era porque, pela primeira vez em anos, eu sentia algo diferente. Uma expectativa. Uma curiosidade. E isso me assustava. No dia seguinte, acordei cedo e fiquei horas escolhendo o que vestir. Aquilo era ridículo, eu sabia. Eu estava indo fazer uma consulta médica, não um encontro. Mas mesmo assim, não conseguia parar de me olhar no espelho. Coloquei um vestido azul marinho, simples mas elegante, que marcava minha cintura e valorizava minha silhueta. Mesmo com 54 anos e toda aquela dor, eu ainda tinha um corpo que chamava atenção. Meus quadris eram largos, minha cintura fina, e meus seios ainda eram firmes. Eu cuidava de mim. Fazia exercícios quando a dor permitia. Usava cremes. Mantinha meu cabelo bem cuidado, porque no fundo, mesmo invisível para meu marido, eu ainda queria me sentir mulher. Júlio me levou até a clínica. Era um lugar pequeno, mas muito bem cuidado. Tinha um cheiro de óleos essenciais no ar e uma iluminação suave que deixava o ambiente acolhedor. Boa sorte, Júlio disse, me dando um beijo mecânico na testa antes de ir embora. Ele nem sequer entrou comigo. Simplesmente me deixou ali e foi trabalhar. Eu fiquei sozinha na recepção, meu coração batendo forte, até que uma porta se abriu e ele apareceu. Maurício. Eu nunca tinha visto uma foto dele, então não sabia o que esperar. E quando ele surgiu à minha frente, eu senti meu estômago revirar. Ele era um homem alto, forte, com cabelos grisalhos bem cortados e olhos castanhos penetrantes. Usava uma camisa branca que deixava ver seus braços musculosos e bem definidos. Tinha uma postura ereta, confiante e um sorriso gentil que iluminou o ambiente inteiro. Carmen, ele disse meu nome com uma voz grave e aveludada que fez minha pele arrepiar. Sim, é um prazer conhecê-lo, Maurício. Eu estendi a mão e quando ele a segurou, senti uma corrente elétrica percorrer todo o meu corpo. Suas mãos eram grandes, quentes, firmes, completamente diferentes das mãos frias e apressadas do Júlio. O prazer é meu. Soube que está sofrendo muito. Vamos ver o que podemos fazer para te ajudar. Sua voz era cheia de compaixão, de interesse genuíno. E pela primeira vez em anos, eu me senti vista. Realmente vista. Ele me conduziu até a sala de tratamento. Era um ambiente tranquilo, com uma maca no centro, algumas plantas nos cantos e uma música suave tocando baixinho. Pode deitar aqui, por favor, ele disse apontando para a maca. Eu deitei de costas, sentindo meu corpo inteiro tremer. Não era só de dor, era de antecipação. Então me conte, onde dói mais? Ele perguntou, ficando de pé ao meu lado, seus olhos fixos nos meus, na parte de baixo das costas, e no pescoço também. Minha voz saiu trêmula. Entendo, vou fazer uma avaliação primeiro. Pode ser um pouco desconfortável, mas vou tentar ser o mais gentil possível. Gentil. Quando foi a última vez que alguém tinha sido gentil comigo? Eu nem lembrava mais. Maurício começou a passar as mãos pelas minhas costas, por cima do vestido, pressionando levemente alguns pontos. Cada toque dele era calculado, cuidadoso, mas ao mesmo tempo firme. Aqui dói? Ele pressionou um ponto na minha lombar e eu gemi de dor. Sim, muito. E aqui? Ele subiu para o meio das minhas costas. Também. Você está muito tensa, Carmen. Seu corpo inteiro está contraído. Ele disse, sua voz ficando mais baixa, mais íntima. Não é só a hérnia, é uma tensão profunda, emocional, emocionais. Essa palavra caiu como uma bomba no meu peito. Ele tinha percebido. Em poucos minutos, esse homem tinha percebido algo que meu próprio marido nunca viu em 26 anos. Para fazer um tratamento adequado, vou precisar trabalhar diretamente na sua pele. Você se sente confortável com isso? Ele perguntou, seus olhos me estudando com atenção. Eu engoli seco. Sim, eu confio em você. Essas palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. E eram verdadeiras.
Por algum motivo que eu não conseguia explicar. Eu confiava nele completamente. Ótimo. Então vou pedir para você virar de bruços e eu vou abaixar um pouco o zíper do seu vestido. Tudo bem? Meu coração disparou. Tudo bem. Eu virei de bruços, sentindo o rosto esquentar. Ouvi o som do zíper descendo devagar e senti o ar frio tocar minha pele nua. Eu não estava usando sutiã porque a dor no pescoço não permitia. Então minhas costas ficaram completamente expostas. Vou usar um óleo. Vai ajudar no deslizamento e no relaxamento muscular, Maurício disse. E eu ouvi o som dele esfregando as mãos para esquentar o óleo. E então ele me tocou. E meu Deus, aquele toque! Era como se meu corpo inteiro acordasse de um sono profundo. Suas mãos grandes e quentes começaram a deslizar pelas minhas costas com uma pressão perfeita. Não era nem muito forte, nem muito fraco. Era exatamente o que eu precisava. Ele trabalhou cada músculo, cada nó de tensão, com uma habilidade que beirava o sobrenatural. E a cada movimento, eu sentia meu corpo derreter, minha respiração ficar mais profunda, minha mente esvaziar de todos os pensamentos ruins. Como está se sentindo? Ele perguntou depois de alguns minutos, sua voz ainda mais baixa, quase um sussurro. Melhor, muito melhor. Eu consegui responder, minha voz saindo rouca. Ótimo. Agora vou trabalhar na sua lombar. É onde está a maior tensão. Suas mãos desceram para a parte de baixo das minhas costas, bem perto da curva dos meus quadris. E foi ali que algo mudou. O toque dele ficou mais lento, mais demorado. Seus dedos pressionaram pontos que me fizeram soltar gemidos que eu nem sabia que podia fazer. E eu senti uma onda de calor subir pela minha barriga. Uma pulsação entre minhas pernas que eu não sentia há anos. Meu Deus, o que estava acontecendo comigo? Carmen, você precisa relaxar mais. Está muito tensa ainda, Maurício disse. E sua mão desceu um pouco mais, tocando o topo das minhas nádegas por cima do vestido. Me desculpe, eu estou tentando. Minha voz estava trêmula, cheia de uma emoção que eu não conseguia controlar. Não precisa se desculpar. É normal ficar nervosa na primeira sessão, principalmente com alguém da família. Família. Aquela palavra deveria ter me trazido de volta à realidade. Deveria ter me lembrado que aquele homem era o irmão do meu marido. Mas não trouxe, porque naquele momento, Maurício não era o irmão de ninguém. Ele era apenas um homem. Um homem que estava me fazendo sentir coisas que eu pensava que nunca mais ia sentir na vida. O tratamento durou 40 minutos. Quando terminou, eu mal conseguia me mexer. Não de dor, mas de um relaxamento tão profundo que parecia que eu tinha tomado um calmante. Maurício me ajudou a sentar na maca, e quando nossos olhos se encontraram, eu vi algo no olhar dele. Era apenas minha imaginação? Ou havia algo ali? Algo perigoso? Você precisa voltar. 2 vezes por semana, no mínimo. Esse tipo de problema não se resolve em uma sessão, ele disse, ainda segurando meu braço para me ajudar a me equilibrar. Eu vou voltar, com certeza, eu disse, e percebi que minha voz soava quase ansiosa. Ele sorriu. Ótimo. Até quinta-feira, então. Saí dali completamente zonza. Júlio estava me esperando no carro. E aí? Como foi? Ele perguntou, sem nem olhar direito para mim, mexendo no celular. Foi bom. Ele é muito bom no que faz. Eu disse olhando pela janela, ainda sentindo as mãos de Maurício no meu corpo. Que bom. Pelo menos não foi dinheiro jogado fora dessa vez, Júlio disse, com uma frieza que me cortou como uma faca. E foi naquele momento que eu percebi. Eu estava em perigo. Um perigo imenso. Porque pela primeira vez, em anos, eu tinha me sentido viva. E aquela sensação era viciante. Tão viciante que eu sabia que não ia conseguir parar. Não importava o que acontecesse. Não importava quem se machucasse. Eu ia voltar. E ia continuar voltando. Porque Maurício tinha acordado algo dentro de mim que estava morto há tanto tempo que eu nem lembrava mais que existia. Os 3 dias até a próxima sessão foram os mais longos da minha vida. Eu acordava pensando em Maurício. Passava o dia inteiro pensando em Maurício. Ia dormir pensando em Maurício. Aquelas mãos, aquela voz, aquele olhar. Eu tentava me convencer de que estava apenas animada com a possibilidade de finalmente aliviar minha dor, mas eu sabia que era mentira. O que me mantinha acordada à noite não era esperança de cura, era outra coisa.
Era um desejo que eu tinha enterrado tão fundo dentro de mim que nem sabia mais que existia. Um desejo de ser tocada, de ser vista, de ser desejada. Júlio não percebeu nada. Ele nunca percebia. Continuava com sua rotina de sempre, saindo cedo, chegando tarde, jantando em silêncio, assistindo televisão e indo dormir sem nem me dar boa noite. Era como se eu fosse um móvel da casa, algo que estava ali, mas que não tinha importância nenhuma. E quanto mais ele me ignorava, mais eu pensava em Maurício. Era errado, eu sabia, era perigoso, mas eu não conseguia parar. Na quinta-feira, acordei às 5 da manhã, mesmo sem ter conseguido dormir direito. Tomei um banho, demorado, passei creme em cada centímetro do meu corpo, escolhi uma calcinha de renda que eu nem lembrava mais que tinha, e vesti um vestido vermelho que marcava todas as minhas curvas. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que eu não via há anos. Uma mulher que ainda era bonita, que ainda tinha vida nos olhos, que ainda tinha fogo correndo nas veias. Júlio me levou até a clínica novamente, sem fazer nenhum comentário sobre como eu estava arrumada. Nem percebeu, ou se percebeu. Não ligou. Ele me deixou na porta e foi embora, como da última vez. E eu entrei sozinha, meu coração batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar. Maurício estava me esperando. E quando ele me viu, seus olhos se demoraram no meu corpo por um segundo a mais do que deveriam. Eu vi, e aquilo fez meu estômago revirar de uma forma que eu nem sabia mais que era possível. Carmen, pontual como sempre. Ele disse sorrindo daquele jeito que fazia minhas pernas ficarem fracas. Não queria te fazer esperar. Eu respondi e percebi que minha voz saiu mais baixa, mais suave do que o normal. Havia uma tensão no ar. Algo não dito. Algo perigoso. Como você está? A dor melhorou? Ele perguntou, me conduzindo até a sala de tratamento. Melhorou sim. Muito. Consegui dormir melhor essa semana. Era verdade. A dor física tinha diminuído, mas a dor emocional, a solidão, o vazio, tudo aquilo tinha piorado. Ótimo. Isso significa que o tratamento está funcionando. Hoje vamos fazer algo mais profundo. Vou trabalhar nas camadas mais internas da musculatura. Pode ser um pouco mais intenso, mas vai trazer resultados ainda melhores. Intenso. Aquela palavra ecoou na minha cabeça de uma forma que não tinha nada a ver com tratamento médico. Hoje eu trouxe uma roupa mais confortável para você. Vai facilitar o trabalho. Ele me entregou um roupão fino, quase transparente. Pode se trocar ali no vestiário. Não precisa usar nada por baixo. Assim consigo trabalhar. Melhor. Não precisa usar nada por baixo. Meu coração disparou. Tudo bem. Eu peguei o roupão com mãos trêmulas e fui até o vestiário. Quando tirei minha roupa e fiquei completamente nua na frente do espelho, me vi de verdade. Meu corpo ainda era bonito. Meus seios ainda eram firmes, com apenas uma leve queda natural da idade. Minha barriga era lisa, sem estrias. Meus quadris eram largos e sensuais. Minhas pernas eram torneadas. Eu era uma mulher de 54 anos, mas meu corpo parecia de uma mulher de 40. E pela primeira vez em anos, eu me senti orgulhosa dele. Vesti o roupão fino. Ele mal cobria alguma coisa. Dava para ver tudo através do tecido. Meus mamilos marcavam. A curva dos meus quadris era totalmente visível. Quando saí do vestiário assim, senti o olhar de Maurício mudar completamente. Ele engoliu seco. Eu vi. Seus olhos percorreram meu corpo inteiro, devagar, como se estivesse memorizando cada curva, cada linha. E quando nossos olhos se encontraram, havia algo ali que não dava mais para negar. Desejo, puro e cru. Deite-se, por favor. Ele disse, sua voz saindo mais rouca do que antes. Eu deitei de bruços na maca, sentindo o tecido fino do roupão subir pelas minhas coxas, deixando quase tudo exposto. Meu coração estava disparado. Eu sabia que estava cruzando uma linha, mas eu não me importava mais. Maurício se aproximou. Eu podia sentir o calor do corpo dele perto de mim. Hoje vou usar um óleo especial. É mais quente, mais penetrante. Vai ajudar a relaxar as camadas mais profundas. Ele disse, e eu ouvi o som dele aquecendo o óleo nas mãos. E então ele me tocou. E dessa vez foi diferente. Suas mãos desceram pelas minhas costas com uma lentidão que não tinha nada de profissional. Cada movimento era deliberado, sensual, carregado de uma intenção que não dava mais para disfarçar. Seu corpo está respondendo bem ao tratamento, ele disse,
sua voz tão baixa que mais parecia um sussurro íntimo. Você tem uma musculatura muito bonita, muito bem cuidada. Bonita. Ele tinha dito que meu corpo era bonito. Fazia quantos anos que ninguém me dizia isso? Fazia quantos anos que Júlio não me tocava, não me olhava, não me elogiava? Obrigada. Foi tudo que consegui dizer, minha voz saindo em um fio. Suas mãos desceram para minha lombar, trabalhando aquela área com uma pressão que era ao mesmo tempo terapêutica e absolutamente sensual. Ele pressionou pontos que me fizeram gemer. E, dessa vez, não eram gemidos de dor. Eram gemidos de prazer. E ele sabia disso. Eu tinha certeza que ele sabia. Está doendo? Ele perguntou, mas havia algo na voz dele que me dizia que ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. Não, está bom, muito bom, eu respondi, e percebi que minha respiração estava ofegante. Suas mãos subiram pelas minhas costas novamente, mas dessa vez elas foram mais longas nas laterais, tocando de leve as laterais dos meus seios. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas eu senti, e meu corpo inteiro reagiu. Uma onda de calor percorreu minha barriga e desceu direto para entre minhas pernas. Eu estava molhada, completamente molhada, e ele nem tinha me tocado de verdade ainda. Vou precisar afrouxar o roupão para trabalhar melhor na sua coluna, ele disse, e antes que eu pudesse responder, senti suas mãos desamarrando o nó nas minhas costas. O roupão se abriu completamente, deixando minhas costas totalmente nuas, e então ele voltou a me tocar. E dessa vez não havia mais nenhuma barreira. Pele com pele. Suas mãos grandes e quentes deslizando pelo meu corpo nu, trabalhando cada músculo, cada ponto de tensão, mas também despertando cada terminação nervosa, cada ponto de prazer que eu tinha. Carmen. Ele disse meu nome de um jeito diferente, como se fosse uma súplica, como se fosse uma confissão. Sim, eu respondi, minha voz mal saindo. Você é uma mulher muito bonita. Muito. Seu marido é um homem de sorte. Meu marido. Aquelas palavras deveriam ter me trazido de volta à realidade. Deveriam ter me feito lembrar que aquilo estava errado. Mas não fizeram. Porque Júlio não era meu marido de verdade fazia anos. Ele era apenas alguém com quem eu dividia uma casa. Ele não me vê. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse segurá-las. Era a verdade nua e crua. Como assim não te vê? Você é impossível de não ver. Maurício disse, sua voz carregada de uma emoção que eu não conseguia identificar. Faz 8 anos que ele não me toca. 8 anos que não temos relações. 8 anos que ele nem olha para mim direito. Eu estava confessando coisas que eu nunca tinha confessado para ninguém. Nem para minhas amigas, nem para minha família. Mas com Maurício, eu sentia que podia ser completamente honesta. Houve um longo silêncio. Suas mãos pararam de se mover nas minhas costas. 8 anos? Ele repetiu, como se não conseguisse acreditar. 8 anos, eu confirmei, sentindo as lágrimas começarem a queimar nos meus olhos. Isso é um crime, ele disse, sua voz carregada de raiva. Um crime deixar uma mulher como você sozinha, intocada, invisível. E então ele fez algo que mudou tudo. Ele se inclinou sobre mim, seu corpo quase encostando no meu, e sussurrou no meu ouvido. Eu te vejo, Carmen. Desde o primeiro momento que você entrou aqui, eu te vi, e não consigo parar de pensar em você desde então. Meu coração parou, minha respiração parou. O mundo inteiro parou. Maurício, eu disse seu nome em um sussurro quebrado. Eu sei que é errado. Eu sei que você é a esposa do meu irmão. Eu sei que isso não pode acontecer, mas eu não consigo mentir. Não consigo fingir que não sinto nada. Eu virei meu rosto de lado e nossos olhos se encontraram. Ele estava tão perto que eu podia sentir sua respiração no meu rosto. Podia ver cada detalhe dos seus olhos castanhos. Podia sentir o desejo emanando dele em ondas quase palpáveis. Eu também sinto, eu confessei, minha voz trêmula. Também não consigo parar de pensar em você. E eu sei que é errado. Eu sei que é terrível. Mas eu não me importo mais. Eu não aguento mais viver nesse vazio, nessa solidão. Ele levantou a mão e tocou meu rosto com uma delicadeza que me fez querer chorar. Você merece ser feliz, Carmen. Merece ser tocada. Merece ser desejada. Merece ser amada. Amada. Quando foi a última vez que alguém me amou de verdade? Eu nem lembrava mais. O que a gente vai fazer? Eu perguntei, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem pelo meu rosto. Não sei.
Só sei que não consigo ficar longe de você. Nós ficamos assim por um tempo que pareceu uma eternidade, olhando um para o outro, respirando um ao lado do outro, à beira de cruzar uma linha que não tinha volta. E então a campainha da clínica tocou. Outro paciente tinha chegado. Nós nos separamos rapidamente, como se tivéssemos levado um choque elétrico. Me desculpa. Eu preciso atender, ele disse, se afastando de mim, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Tudo bem, eu disse, tentando recuperar a compostura. Eu me vesti rapidamente, meu corpo ainda tremendo com tudo o que tinha acontecido. Quando saí da sala de tratamento, Maurício estava atendendo uma senhora idosa na recepção. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e foi como se o mundo inteiro desaparecesse ao nosso redor. Até a próxima sessão, Carmen, ele disse, sua voz voltando ao tom profissional. Até a próxima, eu respondi e saí dali sabendo que tudo tinha mudado. Não tinha mais volta. Júlio estava me esperando no carro, como sempre, mexendo no celular. Melhorou? Ele perguntou, sem nem levantar os olhos. Melhorou, eu respondi, olhando pela janela, ainda sentindo o toque de Maurício na minha pele, ainda ouvindo sua voz no meu ouvido, ainda vendo aquele olhar carregado de desejo. E foi naquele momento que eu tomei uma decisão. Uma decisão perigosa. Uma decisão que poderia destruir tudo. Mas eu não me importava mais. Porque pela primeira vez em 8 anos, eu me sentia viva. Realmente viva. E eu não ia abrir mão disso. Não importava o preço. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Júlio, que roncava pesadamente, eu peguei meu celular e fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Procurei o número da clínica de Maurício que estava no cartão que ele tinha me dado e salvei no meu telefone. E então, com o coração batendo, descompassado, digitei uma mensagem. Obrigada pela sessão de hoje, me ajudou muito. Carmen. Era inocente. Era simples, mas ambos sabíamos que não era apenas sobre tratamento. A resposta veio 5 minutos depois. Fico feliz em poder te ajudar. Estou sempre à disposição. Maurício, sempre à disposição. Aquelas palavras tinham um significado muito além do profissional. Eu sabia, ele sabia, e nós dois sabíamos que estávamos começando algo que não deveríamos, algo proibido, algo perigoso, mas também algo inevitável. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Maurício e eu começamos a trocar mensagens. No começo, eram coisas simples, inocentes. Ele perguntava como eu estava me sentindo, se a dor tinha diminuído, se eu estava conseguindo dormir melhor. Eu respondia com educação, agradecendo pela atenção. Mas aos poucos, as mensagens foram mudando, ficando mais longas, mais pessoais, mais íntimas. Ele me contava sobre sua solidão desde que perdeu a esposa. Sobre como era difícil viver sozinho em uma casa grande e vazia, sobre como ele tinha se fechado para o mundo depois da morte dela e não tinha se permitido sentir nada por ninguém, até me conhecer. Eu também me abri com ele de uma forma que nunca tinha feito com ninguém. Contei sobre os anos de abandono emocional, sobre as noites em que eu chorava sozinha no banheiro enquanto Júlio dormia, sobre como eu me sentia invisível dentro da minha própria casa, sobre como eu tinha esquecido o que era ser tocada com desejo, com carinho, com amor. E ele ouvia, realmente ouvia. Cada palavra que eu dizia parecia importar para ele de uma forma que ninguém nunca tinha se importado antes. As mensagens começaram a ficar mais ousadas. Ele me dizia que não conseguia parar de pensar em mim, que ficava acordado à noite imaginando como seria me tocar de verdade, sem as barreiras do profissionalismo. Que sonhava comigo, e eu, que deveria ter ficado chocada, que deveria ter parado aquilo. Tudo ali mesmo, me descobri dizendo que também pensava nele, que também sonhava, que meu corpo pedia pelo toque dele de uma forma que eu não conseguia mais controlar. A próxima sessão estava marcada para segunda-feira, mas na sexta-feira à noite recebi uma mensagem dele que mudou tudo. Carmen, desculpa a ousadia, mas preciso te ver antes de segunda. Não consigo esperar mais 3 dias. Você pode vir no sábado? A clínica estará fechada, mas posso te atender aqui em casa. Como Daci? Última vez que o Júlio quase nos pegou, lembra? Mas dessa vez tenho certeza que vamos ter privacidade total. Meu coração disparou ao ler aquela mensagem. Ir na casa dele, sozinhos, sem ninguém por perto.
Eu sabia exatamente o que aquilo significava. E mesmo assim, mesmo sabendo que estava prestes a cruzar a linha definitivamente, eu respondi: que horas? Sábado amanheceu e eu estava um feixe de nervos. Júlio tinha saído para jogar futebol com os amigos, como todo sábado. Ele só voltaria no final da tarde. Eu tinha o dia inteiro livre. Tomei um banho longo, me depilei completamente, passei o perfume mais caro que eu tinha, vesti minha lingerie mais bonita por baixo de um vestido branco leve e saí de casa com o coração na boca. Peguei um transporte por aplicativo porque não podia arriscar que Júlio visse nosso carro perto da casa do Maurício. A casa dele ficava em um bairro tranquilo, afastado do centro da cidade. Era uma casa bonita, de 2 andares, com um jardim bem cuidado na frente. Quando toquei a campainha, minhas pernas tremiam tanto que eu achei que ia cair. Maurício abriu a porta e meu fôlego falhou. Ele estava usando uma camisa azul clara que realçava seus olhos e uma calça jeans que marcava seu corpo forte. Seu cabelo grisalho estava levemente bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos ali várias vezes. E havia um olhar nos seus olhos que fez meu estômago revirar. Era desejo puro, sem disfarces, sem fingimentos. Você veio, ele disse, como se não acreditasse de verdade. Eu vim, respondi, minha voz saindo em um sussurro. Ele deu um passo para o lado, me convidando a entrar. Quando passei por ele, senti o cheiro da colônia dele e quase desfaleci. Era um cheiro masculino, forte, completamente diferente do perfume suave que Júlio usava. Era o cheiro de um homem de verdade. A casa, por dentro, era aconchegante. Tinha móveis de madeira escura, sofás confortáveis e várias fotos nas paredes. Fotos da falecida esposa dele. Eu senti uma pontada de culpa ao vê-las. Aquela mulher tinha sido feliz com ele, tinha sido amada por ele. E agora eu estava ali, prestes a me entregar para o homem dela. Mas a culpa não foi forte o suficiente para me fazer ir embora. Quer beber algo? Ele perguntou, claramente nervoso também. Água está bom, eu disse, precisando de algo para fazer com as mãos trêmulas. Ele foi até a cozinha e voltou com 2 copos de água. Nós bebemos em silêncio, olhando um para o outro, a tensão no ar tão densa que eu podia quase tocá-la. Carmen, eu preciso ser honesto com você, ele disse, colocando o copo na mesa e dando um passo na minha direção. Eu não te chamei aqui só para fazer tratamento. Acho que você já sabe disso. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Eu sei, respondi sem desviar o olhar. E mesmo assim você veio. Mesmo assim, eu vim. Ele deu mais um passo na minha direção. Agora estávamos tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele. Por quê? Ele perguntou, sua voz rouca, carregada de emoção. Porque eu preciso disso. Preciso de você. Preciso me sentir viva de novo. Ele levantou a mão e tocou meu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Se a gente fizer isso, não tem volta, Carmen. Você sabe disso, né? Eu sabia. Sabia perfeitamente. Mas eu não me importava mais. Eu sei. E eu quero. Eu quero você. Foi tudo o que ele precisava. Ouvir. Em um segundo, seus lábios estavam nos meus. E, meu Deus, aquele beijo. Era tudo o que um beijo deveria ser. Era intenso, desesperado, cheio de uma fome que vinha sendo reprimida há muito tempo. Suas mãos foram para minha cintura, me puxando para perto dele, e eu podia sentir toda a extensão do desejo dele pressionada contra mim. Eu passei minhas mãos pelo cabelo dele, puxando-o para mais perto, aprofundando o beijo. Era como se anos de solidão e abandono estivessem sendo derramados naquele momento. Ele me levantou no colo com uma facilidade que me surpreendeu, e eu envolvi minhas pernas ao redor da cintura dele. Ele me carregou escada acima, sem nunca parar de me beijar, até chegarmos ao quarto dele. O quarto era grande, com uma cama enorme no centro e janelas que davam para o jardim dos fundos. Ele me deitou na cama com cuidado, como se eu fosse algo precioso, algo frágil. E então ele parou, me olhando de cima a baixo, sua respiração ofegante. Você é linda, Carmen. Tão linda. Ele disse, sua voz cheia de reverência. Ninguém tinha me olhado daquele jeito em tanto tempo. Ninguém tinha me feito sentir tão desejada, tão bonita, tão mulher.
Ele se deitou ao meu lado e começou a me beijar de novo, suas mãos explorando meu corpo por cima do vestido. Cada toque dele era como fogo na minha pele. Eu arqueei o corpo contra ele, precisando de mais, precisando sentir tudo. Ele desceu os beijos pelo meu pescoço, mordiscando de leve, me fazendo gemer de uma forma que eu nem sabia que era capaz. Suas mãos encontraram o zíper do meu vestido e o abaixaram devagar, muito devagar, como se estivesse desembrulhando um presente. Quando o vestido finalmente saiu, deixando-me apenas com a lingerie de renda branca, ele se afastou um pouco para me olhar. E o jeito que ele me olhou fez lágrimas brotarem nos meus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de finalmente ser vista, de finalmente ser desejada. Perfeita, ele sussurrou. Você é absolutamente perfeita. E então ele voltou a me tocar, suas mãos grandes e quentes deslizando pelo meu corpo, memorizando cada curva, cada linha, cada centímetro de pele. Eu tirei a camisa dele, revelando um tórax forte, com pelos grisalhos que desciam até o abdômen definido. Para um homem de 60 anos, ele tinha um corpo incrivelmente bonito. Eu passei minhas mãos por aquele peito, sentindo os músculos se contraírem sob meu toque. Ele gemeu, baixinho, e aquele som fez algo dentro de mim despertar completamente. Eu o puxei para baixo, beijando-o com uma intensidade que me surpreendeu. Não era mais a Carmen recatada, a esposa obediente, a mulher invisível. Era uma mulher que tinha sido privada de amor e carinho por anos e finalmente tinha encontrado alguém que a desejava de verdade. Nós nos perdemos um no outro. Cada toque era uma descoberta. Cada beijo era uma promessa. Cada gemido era uma confissão. E quando, finalmente, nos entregamos completamente, quando nossos corpos se uniram de uma forma que eu não experimentava há 8 longos anos, eu senti como se estivesse renascendo. Era como se cada célula do meu corpo estivesse acordando de um sono profundo. Eu chorei. Chorei de alívio, de prazer, de emoção. E Maurício me segurou, sussurrando palavras doces no meu ouvido, me dizendo como eu era especial, como ele tinha esperado a vida inteira por aquele momento. Quando terminou, ficamos deitados um nos braços do outro, nossos corpos ainda entrelaçados, nossas respirações começando a se acalmar. Eu apoiei minha cabeça no peito dele, ouvindo as batidas do seu coração, e pela primeira vez em anos me senti completa. O que a gente fez? Eu sussurrei, a realidade começando a bater na porta da minha consciência. A gente se entregou ao que estávamos sentindo. Ele respondeu, acariciando meus cabelos. Não se arrependa, Carmen. Por favor, não se arrependa. Eu levantei minha cabeça para olhar para ele. Eu não me arrependo, nem um pouco, mas eu tenho medo. Medo do que vem agora. Medo do que isso vai causar. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Eu também tenho medo, mas eu não consigo ficar longe de você. Não mais. Não depois disso. E o Júlio? Eu perguntei, sentindo a culpa finalmente começar a apertar meu peito. Ele é meu marido. E ele é seu irmão. Júlio não te merece, Carmen. Um homem que deixa uma mulher como você sozinha por 8 anos não merece te ter. E quanto a ele ser meu irmão, eu sei que é complicado. Eu sei que isso vai causar problemas. Mas eu não me importo mais. Você me fez sentir vivo de novo também. Ficamos ali por horas, conversando, nos beijando, nos tocando, como se o mundo lá fora não existisse, como se não houvesse consequências, como se fôssemos apenas 2 adultos que se encontraram e se apaixonaram. Mas, eventualmente, a realidade voltou. Eu precisava ir embora antes que Júlio chegasse do futebol. Enquanto eu me vestia, Maurício me abraçou por trás, beijando meu pescoço. Quando posso te ver de novo? Ele perguntou. Não sei. Preciso pensar. Preciso processar tudo isso. Eu disse, mesmo sabendo que já estava completamente perdida. Já sabia que ia querer vê-lo de novo. E de novo. E de novo. Ele me levou até a porta e antes de eu sair, me deu um último beijo. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas não ditas. Te mando mensagem, ele disse. Está bem. Eu respondi e saí dali com as pernas bambas, o coração disparado e a consciência pesada. Peguei o transporte de volta para casa e cheguei meia hora antes de Júlio. Tomei outro banho, tentando lavar qualquer evidência do que tinha acontecido,
mesmo sabendo que as marcas mais profundas estavam dentro de mim e nenhuma água conseguiria apagar. Quando Júlio chegou, cansado e suado do futebol, ele mal olhou para mim. Tomou banho, comeu o jantar que eu tinha preparado e se jogou no sofá para assistir televisão. Ali, olhando para aquele homem que era meu marido só no papel, eu tomei uma decisão. Eu não ia parar. Não ia desistir de Maurício. Não ia voltar a ser a mulher invisível que eu tinha sido por tantos anos. Pelas primeiras vezes na vida, eu ia escolher a mim mesma, mesmo que isso destruísse tudo ao meu redor. As semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Maurício e eu nos víamos sempre que possível. Eu inventava desculpas para Júlio. Dizia que tinha consulta médica, que ia encontrar uma amiga que precisava fazer compras. E ele acreditava em tudo, ou fingia acreditar, porque no fundo, acho que ele nem se importava onde eu estava. Contanto que eu estivesse em casa quando ele precisasse de alguma coisa, o resto não fazia diferença para ele. Cada encontro com Maurício era como viver em outro universo. Na casa dele, eu não era a Carmen invisível, a esposa negligenciada, a mulher que tinha se esquecido de como era ser desejada. Eu era apenas uma mulher apaixonada, sendo amada por um homem que me via de verdade. Nós conversávamos por horas sobre tudo, sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos arrependimentos. Ele me contava sobre como tinha sido o casamento dele, sobre como ele amava a falecida esposa, mas que nos últimos anos eles tinham se distanciado, sobre como ele tinha se sentido perdido quando ela morreu, mas também aliviado de uma forma que o enchia de culpa. E eu entendia perfeitamente aquele sentimento, porque eu também me sentia culpada por estar tão feliz traindo meu marido. Mas a culpa nunca era forte o suficiente para me fazer parar, porque quando eu estava nos braços de Maurício, nada mais importava. Ele me tocava como se eu fosse a mulher mais preciosa do mundo. Me beijava como se quisesse memorizar cada milímetro da minha boca. Fazia amor comigo de uma forma que me deixava sem ar, sem pensamentos, sem nada além de pura sensação. E depois ficávamos deitados abraçados, nossos corpos suados e saciados, e eu me sentia mais em paz do que tinha me sentido em toda a minha vida. Um dia, depois de mais um encontro na casa dele, enquanto eu estava me vestindo, Maurício me abraçou por trás e disse algo que mudou tudo. Carmen, eu te amo. Meu coração parou. Eu me virei para olhar para ele, procurando algum sinal de que ele estava brincando. Mas tudo que eu vi foi sinceridade pura nos olhos dele. O quê? Eu sussurrei, sem conseguir processar direito o que tinha acabado de ouvir. Eu te amo. Eu sei que é loucura. Eu sei que faz pouco tempo. Eu sei que a situação é complicada, mas eu não consigo mais fingir que isso é só atração física. Eu me apaixonei por você, Carmen. Completamente. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes mesmo que eu pudesse segurá-las. Ninguém tinha me dito que me amava há tanto tempo. Nem mesmo Júlio dizia mais isso. As palavras tinham desaparecido do nosso casamento junto com o afeto, com o carinho, com tudo que um dia tinha existido entre nós. Eu também te amo, eu respondi, minha voz saindo quebrada de tanta emoção. Eu te amo tanto que dói, tanto que eu tenho medo. Ele me puxou para um abraço apertado e nós ficamos assim por um longo tempo, só sentindo a presença um do outro, deixando aquela confissão pairar no ar entre nós. Mas então, a realidade bateu. O que a gente vai fazer, Maurício? A gente não pode continuar assim para sempre. Uma hora alguém vai descobrir. Eu disse, minha voz cheia de angústia. Eu sei, e eu tenho pensado muito sobre isso. Ele me soltou e segurou meu rosto com as duas mãos, me olhando nos olhos com uma intensidade que me deixou sem chão. Deixa ele, Carmen. Deixa o Júlio e fica comigo. O mundo girou ao meu redor. Deixar Júlio. 26 anos de casamento. Uma vida inteira construída junto. Uma casa, amigos em comum, família. Deixar tudo isso para ficar com o irmão dele. Era loucura. Era impensável. Era impossível. Maurício, você está me pedindo para destruir minha vida inteira, eu disse, sentindo o pânico começar a apertar meu peito. Não, estou te pedindo para começar uma vida de verdade, porque o que você tem com ele não é vida, Carmen. É só existência. Você merece mais do que isso. Merece ser feliz de verdade. Ele tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão.
mas a ideia de realmente dar aquele passo me aterrorizava. E a sua família? E a minha? Todo mundo vai nos odiar. Vão dizer que eu sou uma traidora, que você roubou a mulher do seu irmão. A gente vai ser expulso de tudo. Eu sei. E vai ser difícil. Muito difícil. Mas eu prefiro enfrentar o mundo inteiro com você do meu lado do que passar mais um dia sem você. Maurício disse, suas palavras perfurando direto no meu coração. Eu queria dizer sim. Queria poder simplesmente deixar tudo para trás e recomeçar com ele. Mas eu tinha medo. Medo demais. Me dá um tempo. Eu preciso pensar. Preciso processar tudo isso. Ele assentiu. Mesmo que eu pudesse ver a decepção nos olhos dele. Tudo bem. Eu espero. Mas não demora muito, Carmen. Porque eu não sei por quanto tempo vou conseguir continuar te compartilhando com ele. Saí dali naquele dia com a cabeça girando. A vida inteira eu tinha sido a mulher certinha, a esposa dedicada, a que seguia as regras. E agora eu estava no meio de um caso proibido, apaixonada pelo cunhado, sendo solicitada a abandonar tudo que eu conhecia. E a parte mais assustadora era que eu estava realmente considerando fazer isso. Porque a verdade era que eu nunca tinha sido tão feliz quanto estava sendo com Maurício. Mesmo com toda a culpa, com todo o medo, com toda a complicação, eu era mais feliz com ele em algumas semanas do que tinha sido com Júlio em 26 anos. Aquela noite, quando cheguei em casa, Júlio estava na sala, assistindo televisão como sempre. Ele nem levantou os olhos quando eu entrei. Júlio, a gente precisa conversar, eu disse, minha voz saindo, mais firme do que eu esperava. Ele finalmente olhou para mim, com aquela expressão de irritação por ter sido interrompido. Sobre o quê? Sobre a gente. Sobre o nosso casamento. Ele suspirou e pausou a televisão. O que tem o nosso casamento? Você está feliz, Júlio? Feliz de verdade? Eu perguntei, indo direto ao ponto. Ele me olhou como se eu tivesse ficado louca. O que é essa pergunta do nada, Carmen? Responde. Você está feliz comigo? Você ainda me ama? Houve um longo silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. A gente está junto há 26 anos. É claro que eu te amo. Ele disse, mas sua voz não tinha nenhuma emoção. Era uma resposta automática. Algo que se diz porque é esperado, não porque é sentido. Quando foi a última vez que você me olhou de verdade, Júlio? Que você realmente me viu? Que você me tocou não porque tinha que tocar, mas porque queria? Ele desviou o olhar, claramente desconfortável com aquela conversa. Onde você quer chegar com isso? Eu quero saber se ainda existe alguma coisa entre a gente, porque eu não consigo mais viver assim, nesse vazio, nessa solidão. Eu disse, sentindo as lágrimas começarem a queimar nos meus olhos. Carmen, a gente não é mais adolescente. É normal que as coisas esfriem com o tempo. É assim que funciona. Não precisa ser assim. Eu disse, minha voz saindo desesperada. Casamento não precisa ser só companheirismo frio. Não precisa ser só conveniência. Júlio se levantou do sofá, claramente irritado. Você está tendo uma crise de meia-idade ou coisa assim? Porque eu não tenho paciência para esse tipo de drama, Carmen. A gente tem uma vida boa, uma casa boa, estabilidade. O que mais você quer? Eu quero ser amada! Eu gritei, finalmente deixando toda a frustração de anos sair. Eu quero ser tocada. Eu quero ser vista. Eu quero me sentir viva. Júlio me olhou como se eu fosse uma estranha. Você está bem? Quer que eu marque um médico para você? Um psicólogo, talvez? E foi naquele momento que eu entendi. Entendi que não havia mais nada ali para salvar. Que Júlio nunca ia me dar o que eu precisava porque ele simplesmente não tinha mais isso para dar. Ou talvez nunca teve. Não, Júlio, eu não preciso de médico. Eu preciso de um marido, de um companheiro de verdade. E você não é mais isso para mim há muito tempo. Ele balançou a cabeça, como se estivesse lidando com uma criança irracional. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas besteiras. Quando você voltar ao normal, a gente conversa. E ele saiu da sala, me deixando sozinha com minhas lágrimas e minhas decisões. Naquela noite eu dormi no quarto de hóspedes. E pela primeira vez em 26 anos, não senti falta de ter Júlio do meu lado. Na verdade, senti um alívio imenso de estar sozinha. No dia seguinte, liguei para Maurício. Encontra comigo, preciso te ver. Minha voz estava firme, decidida. Está tudo bem? Ele perguntou preocupado.
Está. Só precisa me encontrar. Hoje à tarde, na sua casa. Estarei te esperando. Quando cheguei na casa dele, Maurício me recebeu na porta com um abraço apertado. O que aconteceu? Ele perguntou, segurando meu rosto e procurando meus olhos. Eu tentei conversar com o Júlio ontem. Tentei ver se ainda existe alguma coisa que valha a pena salvar no nosso casamento. Eu disse, minha voz calma, apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. E não existe. Não existe nada lá. Só duas pessoas dividindo um espaço, vivendo vidas completamente separadas. Maurício me puxou para dentro da casa e me levou até o sofá. Nós sentamos e ele segurou minhas mãos. O que você está dizendo, Carmen? Estou dizendo que você tem razão. Eu mereço mais. Eu mereço ser feliz. E eu sou feliz com você. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu vou deixar ele, Maurício. Vou pedir o divórcio. E se você ainda me quiser, eu quero ficar com você. E, se esse momento está tocando você de alguma forma, se reconhece esse sentimento de renascimento depois de tanto tempo vivendo no automático, eu quero te fazer um convite sincero. Clique em Valeu Demais aqui embaixo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias verdadeiras, histórias de pessoas reais que tiveram coragem de recomeçar. Porque às vezes, ouvir que outras pessoas passaram pelo que a gente passa nos dá a força que precisamos. E sua participação faz toda a diferença para que a gente continue aqui, dividindo essas experiências com vocês. O rosto de Maurício se iluminou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele me puxou para um abraço tão apertado que eu mal conseguia respirar. Você tem certeza? Tem certeza absoluta? Ele perguntou, sua voz embargada de emoção. Eu tenho. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza de alguma coisa. E nós nos beijamos. Um beijo cheio de promessas, de esperança, de um futuro que finalmente parecia possível. Mas nós não sabíamos que aquele futuro seria muito mais complicado do que imaginávamos, porque existia algo sobre Maurício que eu ainda não sabia. Algo que mudaria tudo. Eu tinha tomado a decisão. Ia pedir o divórcio de Júlio e recomeçar minha vida com Maurício. Mas antes de dar esse passo definitivo, eu precisava de tempo para me preparar. Preparar financeiramente, emocionalmente e mentalmente para a tempestade que viria. Porque eu sabia que não seria fácil. Sabia que as famílias iam se revoltar, que os amigos iam tomar partido, que tudo ia desmoronar. Mas eu estava disposta a enfrentar tudo isso, por mim e por Maurício. Durante os dias seguintes, continuei vivendo minha dupla vida. Em casa, eu era a Carmen de sempre. Cozinhava, limpava, cuidava das coisas enquanto Júlio me ignorava como sempre fez. Mas mentalmente, eu já tinha saído daquele casamento. Meu corpo estava ali, mas meu coração e minha mente estavam com Maurício. E sempre que eu podia, eu escapava para encontrá-lo, para sentir aquela felicidade que só ele conseguia me dar, para planejar nosso futuro juntos, para sonhar com uma vida onde eu finalmente seria livre. Um dia, numa dessas tardes na casa dele, enquanto estávamos deitados na cama depois de termos nos amado, meu celular tocou. Era uma mensagem de uma amiga que eu não via há tempos, a Fátima. Carmen, precisamos conversar. É urgente. Posso passar na sua casa amanhã? Eu franzi a testa. Fátima e eu tínhamos sido muito próximas anos atrás, mas tínhamos nos afastado. O que ela poderia querer comigo agora? Tudo bem. Que horas? Eu respondi. 2 da tarde. E Carmen, é sobre o Maurício. Preciso te contar uma coisa. Meu sangue gelou. Sobre Maurício? O que ela poderia saber? Eu olhei para ele, que estava ao meu lado, passando os dedos pelos meus cabelos, completamente alheio à mensagem que eu tinha acabado de receber. Está tudo bem? Ele perguntou, percebendo minha expressão. Sim, é só uma amiga querendo me visitar amanhã. Eu menti, não querendo preocupá-lo com algo que eu nem sabia o que era ainda. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Minha cabeça ficou girando, imaginando o que Fátima poderia querer me dizer. Será que alguém tinha nos visto juntos? Será que ela ia me julgar? Será que ia contar para todo mundo? No dia seguinte, Júlio saiu para o trabalho cedo como sempre, e eu fiquei esperando Fátima com um nó no estômago. Quando ela chegou, eu percebi que ela estava séria, mais séria do que eu alguma vez tinha visto. Entra, Fátima. Quer um café? Eu ofereci, tentando manter a normalidade.
Não, obrigada. Carmen, eu vim aqui porque preciso te contar algo. Algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. Ela disse, sentando no sofá da sala e me olhando com uma expressão que misturava pena e preocupação. O que é? Eu perguntei, sentando ao lado dela, meu coração já começando a bater mais rápido. É sobre o Maurício, o irmão do Júlio. Meu estômago afundou. O que tem ele? Eu tentei manter minha voz casual, mas sei que falhei miseravelmente. Carmen, você está fazendo tratamento com ele, né? Fisioterapia? Ela perguntou, seus olhos me estudando com atenção. Sim. Por quê? Porque você não é a primeira e precisa saber a verdade antes de se envolver mais do que já está, Fátima disse, sua voz firme mas gentil. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Do que você está falando? Há uns 2 anos, a prima da minha cunhada fez tratamento com ele. Ela também estava com problemas na coluna. Também estava em um casamento difícil. E ele fez exatamente a mesma coisa que está fazendo com você. Fátima pegou minha mão, apertando com força. Carmen, ele seduziu ela. Começou com tratamentos normais. Depois foi ficando mais íntimo, mais pessoal. Disse que tinha se apaixonado. Disse que ela era especial. Convenceu ela a deixar o marido. Eu estava tremendo. E o que aconteceu? Minha voz saiu em um sussurro rouco. Ela largou o marido. Destruiu a família dela. E depois de 3 meses com o Maurício, ele simplesmente terminou. Disse que tinha sido um erro, que as coisas tinham ido longe demais, que ele não estava pronto para um relacionamento sério. Ela ficou devastada. Perdeu o marido, perdeu a família, perdeu tudo. E descobriu que ele tinha feito isso com outras mulheres também. Sempre o mesmo padrão. Mulheres casadas, vulneráveis, em tratamento com ele. Ele as seduzia, prometia o mundo e depois descartava quando cansava. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Tudo ao meu redor estava girando. Não, não, o Maurício não é assim. Ele me ama. Ele me disse que me ama. Eu disse, as lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Carmen, ele disse isso para todas elas também. É o padrão dele. Ele é um predador. Ele se aproveita de mulheres vulneráveis. E quando eu soube que você estava fazendo tratamento com ele, eu fiquei desesperada. Porque eu conheço você há anos. Eu sei que seu casamento com o Júlio não está bem. E eu sei que você seria o alvo perfeito dele. Eu enterrei o rosto nas mãos, soluçando. Não podia ser verdade. Não podia. Tudo o que eu tinha sentido, tudo o que ele tinha me dito, tinha sido mentira? Tudo. Tem mais. Fátima continuou, sua voz pesada. A clínica dele quase foi fechada por causa de denúncias. Várias mulheres se juntaram e tentaram processar ele por conduta inapropriada. Mas ele é esperto, nunca deixa provas, sempre diz que foi consensual, que as mulheres que se insinuaram para ele. No final, não deu em nada legalmente, mas a reputação dele ficou destruída. Ele precisou fechar a clínica por um tempo e reabrir em outro lugar. É por isso que ele trabalha sozinho agora. Ninguém mais quer se associar com ele. Cada palavra era uma facada no meu coração. Eu tinha sido tão idiota, tão ingênua, tão desesperada por atenção que tinha caído no conto dele como todas as outras. Carmen, eu sei que isso dói. Eu sei que você deve ter se envolvido emocionalmente, mas você precisa se afastar dele antes que seja tarde demais, antes que você destrua sua vida por um homem que não merece. Fátima me abraçou enquanto eu chorava convulsivamente em seus braços. Depois que Fátima foi embora, eu fiquei sentada no sofá por horas, completamente paralisada. Meu celular tocou várias vezes. Era Maurício. Mensagens dizendo que estava com saudades, perguntando quando eu ia vê-lo de novo, dizendo que me amava. Cada mensagem era como veneno agora. Será que ele estava mandando as mesmas mensagens para outras mulheres ao mesmo tempo? Será que eu era apenas mais uma na lista dele? Eu precisava confrontá-lo, precisava ouvir da boca dele, precisava saber se tudo tinha sido mentira. Então eu respondi, preciso te ver, agora, é urgente. Ele respondeu imediatamente, vem para cá, estou te esperando. Peguei minha bolsa e fui. Mas dessa vez, não era a Carmen apaixonada que ia, era a Carmen traída, enganada, destruída. Quando cheguei na casa dele,
Maurício me recebeu com aquele sorriso lindo, me puxando para um abraço. Mas eu me afastei. Carmen, o que aconteceu? Ele perguntou confuso. Quantas? Eu perguntei, minha voz saindo fria, distante. Quantas o quê? Quantas mulheres casadas, vulneráveis, desesperadas por atenção você seduziu antes de mim? Quantas você prometeu amor eterno? Quantas você convenceu a deixar seus maridos antes de descartar quando cansou? A expressão no rosto dele mudou. O sorriso desapareceu. E eu vi a verdade estampada ali. A culpa, o pânico. Quem te contou? Ele perguntou, sua voz ficando defensiva. Então é verdade. Não era uma pergunta. Era uma constatação. E a confirmação dele, mesmo sem palavras, destruiu o que restava do meu coração. Carmen, deixa eu te explicar. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não encosta em mim. Não se atreve a me tocar de novo. Minha voz estava tremendo de raiva, de dor, de humilhação. Foi tudo mentira? Tudo? Cada palavra, cada toque, cada promessa? Não, eu realmente me apaixonei por você. Você é diferente das outras. Ele disse, mas suas palavras soavam vazias agora. Diferente? Eu sou diferente? Você disse isso para todas, não foi? Disse que elas eram especiais, que eram diferentes, que você tinha esperado a vida inteira por elas. E agora está dizendo a mesma coisa para mim. Eu estava gritando agora, toda a dor e raiva saindo de uma vez. Quantas vidas você destruiu, Maurício? Quantas famílias você acabou? E para quê? Para alimentar seu ego? Para provar que você ainda consegue seduzir mulheres? Não é assim, Carmen. Eu sei que errei no passado. Eu sei que machuquei pessoas. Mas com você é diferente. Com você eu realmente me apaixonei de verdade. Ele tentou novamente, mas eu já não acreditava em mais nada. Você é um mentiroso, um manipulador. Você viu uma mulher quebrada, vulnerável, desesperada por atenção e aproveitou. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia exatamente como me manipular. E eu fui tão idiota, tão desesperada, tão carente que acreditei em cada palavra. Eu estava prestes a destruir minha vida inteira por você. Ia deixar meu marido, enfrentar minha família, abrir mão de tudo. E para quê? Para ser descartada daqui a alguns meses, quando você cansasse de mim e encontrasse a próxima. Vítima! Eu estava chorando agora, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Carmen, por favor. Maurício tentou segurar meu braço, mas eu me soltei violentamente. Não me toca! Você já fez estrago suficiente. Você quase destruiu minha vida. Quase me fez jogar fora 26 anos de casamento por uma ilusão, por uma mentira. Eu me virei para sair, mas antes parei na porta e olhei para ele uma última vez. Eu sinto pena de você, Maurício. Sinto pena de um homem que precisa destruir outras pessoas para se sentir vivo. Sinto pena de alguém tão vazio por dentro que precisa roubar a felicidade dos outros porque não consegue encontrar a sua própria. E eu saí. Saí daquela casa sabendo que nunca mais voltaria. Saí daquela farsa que eu tinha acreditado ser amor verdadeiro. Saí com o coração partido, mas também com uma lição aprendida da forma mais dolorosa possível. No caminho de volta para casa, eu chorei. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Não perdi Maurício, porque ele nunca foi realmente meu, mas perdi a ilusão, perdi a esperança de ter encontrado meu final feliz, perdi a versão de mim mesma que tinha se sentido viva novamente. Quando cheguei em casa naquele dia, estava completamente destruída. Meu corpo tremia, meus olhos estavam inchados de tanto chorar e meu coração estava em pedaços. Eu tinha sido uma idiota, uma completa idiota. Tinha acreditado em cada palavra daquele homem. Tinha me entregado de corpo e alma. Tinha estado a um passo de jogar minha vida inteira no lixo. E para quê? Para ser apenas mais uma na lista de mulheres vulneráveis que ele tinha usado e descartado. A raiva que eu sentia não era só dele, era de mim mesma também. Como eu pude ser tão cega? Como não vi os sinais? Aquela primeira sessão, o jeito que ele tinha me tocado, as palavras cuidadosamente escolhidas, o convite para ir na casa dele. Tudo tinha sido calculado. Tudo tinha sido parte de um plano que ele provavelmente tinha repetido dezenas de vezes antes.
E eu, desesperada por atenção, carente de afeto, tinha caído como um pato. Júlio chegou em casa algumas horas depois e me encontrou sentada na cozinha, olhando para o nada. Você está bem? Parece doente. Ele disse pela primeira vez em meses, demonstrando alguma preocupação. E aquilo me quebrou ainda mais, porque eu percebi que enquanto eu estava nos braços de outro homem, achando que estava vivendo o grande amor da minha vida, meu marido, com todos os seus defeitos e toda a sua frieza, ainda estava ali, ainda se importava, mesmo que fosse de uma forma torta, limitada. Júlio, eu preciso te contar uma coisa. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. Ele franziu a testa, puxando uma cadeira e sentando na minha frente. O que foi? Eu fiz uma coisa terrível, algo que eu nunca imaginei que seria capaz de fazer. Minha voz estava tremendo, as lágrimas começando a cair novamente. Carmen, você está me assustando. O que aconteceu? E então eu contei tudo, sobre como tinha me sentido invisível por anos, sobre como a dor física tinha se misturado com a dor emocional até eu não saber mais onde uma terminava e a outra começava. Sobre como Maurício tinha me dado atenção, me feito sentir vista, desejada, sobre como eu tinha me apaixonado por ele, ou pelo menos achei que tinha, sobre como tinha estado prestes a pedir o divórcio, e sobre como tinha descoberto que tudo tinha sido uma mentira, uma manipulação cruel de um homem que fazia isso como um padrão. Júlio ficou em silêncio durante toda a minha confissão. Seu rosto passou por várias expressões: choque, raiva, dor. Mas ele não me interrompeu uma vez. Quando terminei de falar, ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Meu irmão, ele finalmente disse, sua voz saindo rouca, cheia de uma emoção que eu raramente via nele. Meu próprio irmão. Júlio, eu sinto muito. Eu sei que não existe desculpa para o que eu fiz. Eu sei que te traí da pior forma possível, com seu irmão. Eu não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse a verdade. Eu disse, incapaz de olhar para ele. Você ia me deixar. Ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Eu ia. Eu estava convencida de que ele era meu futuro, de que eu finalmente tinha encontrado alguém que me via de verdade. Mas era tudo mentira. Ele faz isso. É o que ele faz. Ele se aproveita de mulheres como eu. Júlio se levantou e começou a andar pela cozinha, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Eu sabia que ele tinha problemas. Tinha ouvido rumores sobre a clínica dele, sobre mulheres que tinham reclamado, mas nunca imaginei que ele seria capaz de fazer isso com a esposa do próprio irmão. Ele parou e me olhou, e pela primeira vez em anos eu vi lágrimas nos olhos dele. E eu nunca imaginei que você seria capaz de me trair assim. Eu sei. E eu não tenho desculpas. Só posso dizer que eu estava perdida, que eu estava tão sozinha, tão invisível dentro do nosso casamento, que quando alguém me deu atenção, eu me agarrei como se fosse minha última chance de ser feliz. Eu disse, minha voz saindo em soluços. E eu tenho culpa nisso também. Júlio disse, me surpreendendo completamente. Eu te negligenciei. Por anos. Eu te tratei como se você fosse parte da mobília. Como se estar casado fosse só dividir o mesmo teto e pagar as contas juntos. Eu esqueci que você é uma mulher, que você tem necessidades, que você precisa de atenção, de carinho, de amor. Ele voltou a sentar na minha frente e segurou minhas mãos. Era o primeiro contato físico real que tínhamos em meses. Carmen, o que você fez foi errado, muito errado, e vai demorar muito tempo para eu conseguir processar isso, para conseguir superar a traição. Mas eu também falhei com você. Falhei como marido, falhei como companheiro. E de certa forma, eu também te empurrei nos braços dele. Não diga isso, Júlio. A culpa é minha. Só minha. Eu disse, apertando suas mãos. A culpa é dos dois. E é principalmente dele, porque ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que você estava vulnerável. Ele sabia que nosso casamento estava em crise. E ele se aproveitou disso. Porque é isso que ele faz. Ele destrói famílias para alimentar o próprio ego. Júlio soltou minhas mãos e se levantou novamente. Eu vou ter uma conversa muito séria com meu irmão. E não vai ser uma conversa civilizada. Ele vai saber exatamente o que eu penso dele. Júlio, não. Por favor, vai só piorar tudo. Eu implorei, com medo do que poderia acontecer se eles se confrontassem.
Ele quase destruiu minha família, Carmen. Ele merece ouvir algumas verdades e merece sofrer as consequências do que fez. Júlio disse, sua voz firme, decidida. E eu soube que não havia nada que eu pudesse dizer para fazê-lo mudar de ideia. Naquela noite, Júlio dormiu no quarto de hóspedes. Eu não consegui dormir. Fiquei deitada na nossa cama, olhando para o teto, processando tudo o que tinha acontecido. Meu casamento estava destruído. Minha confiança estava destruída. Minha autoestima estava destruída. E eu não sabia se havia alguma forma de consertar tudo aquilo. No dia seguinte, Júlio saiu cedo. Ele não me disse para onde ia, mas eu sabia. Ele ia confrontar Maurício. E eu fiquei em casa, esperando, rezando, para que nada muito terrível acontecesse. Júlio voltou algumas horas depois, com os nós dos dedos machucados e uma expressão sombria no rosto. O que você fez? Eu perguntei horrorizada. Dei a ele o que ele merecia. E deixei bem claro que se ele chegar perto de você ou de qualquer outra mulher da nossa família de novo, vai ser muito pior. Ele disse, indo direto para o banheiro lavar as mãos. Nos dias seguintes, a notícia do que Maurício tinha feito começou a se espalhar. Fátima tinha contado para outras pessoas, e logo, toda a família sabia. As outras vítimas dele começaram a se manifestar também, agora que sabiam que não estavam sozinhas. A família inteira se voltou contra ele. A mãe de Júlio e Maurício ficou devastada ao descobrir o que o filho mais velho tinha feito. Os outros irmãos cortaram relações. Maurício se tornou um pária, expulso da família, expulso da comunidade. E quanto a mim, eu me tornei a mulher que tinha sido enganada, a vítima, mas também a traidora, porque mesmo tendo sido manipulada, eu ainda tinha traído meu marido, e isso não podia ser apagado. A família de Júlio me tratava com uma mistura de pena e desprezo. Eu via nos olhos deles o julgamento, a decepção, a raiva, e eu não podia culpá-los, porque eu me sentia exatamente da mesma forma sobre mim mesma. Júlio e eu começamos a fazer terapia de casal. Foi ideia dele, o que me surpreendeu. Se a gente vai tentar salvar esse casamento, vamos precisar de ajuda profissional, ele disse, e eu concordei. Porque no meio de toda aquela destruição, uma coisa tinha ficado clara. Eu não queria perder meu casamento. Não porque ele fosse perfeito, não porque eu amasse Júlio da forma apaixonada que achei que amava Maurício, mas porque ele era real, era sólido. Era alguém que, apesar de todos os problemas, ainda estava ali, disposto a tentar. A terapia foi difícil, muito difícil. Tivemos que confrontar anos de negligência, de mágoas não ditas, de expectativas não cumpridas. Júlio teve que ouvir sobre como eu tinha me sentido invisível, abandonada, sozinha. E eu tive que ouvir sobre como ele tinha se sentido pressionado, cansado, sobrecarregado com o trabalho e incapaz de ser o marido que eu precisava. Não eram desculpas. Eram explicações. E aos poucos, muito devagar, começamos a nos entender de verdade pela primeira vez em anos. Sabe, às vezes a gente passa tanto tempo procurando a felicidade em lugares errados que esquece de olhar para o que já tem. Esquece que relacionamentos verdadeiros não são feitos de paixão ardente e promessas vazias. São feitos de escolhas diárias, de compromisso, de trabalho duro. E se você está ouvindo isso e se identificou de alguma forma com essa jornada, eu quero te fazer um convite do coração. Me conta aqui nos comentários de onde você é. Que tipo de história te toca mais? As histórias de recomeço, de superação, de traição, de perdão? Porque saber o que vocês querem ouvir me ajuda a continuar trazendo histórias que realmente fazem diferença. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal. É de graça, e você me ajuda a continuar compartilhando experiências reais de pessoas reais. Valeu de coração. Júlio e eu não nos apaixonamos de novo da noite para o dia. Não foi como nos filmes, onde depois da crise tudo se resolve e eles vivem felizes para sempre. Foi gradual, foi difícil, teve recaídas, teve noites em que eu chorava sozinha no banheiro, sentindo falta não do Maurício, mas da ilusão do que eu pensava que ele era. Teve dias em que Júlio me olhava com raiva, claramente ainda processando a traição. Mas também teve avanços, pequenos avanços que aos poucos foram construindo algo novo entre nós. 6 meses depois de tudo ter acontecido,
Eu finalmente conseguia dormir a noite inteira sem acordar com pesadelos. Finalmente conseguia me olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesma. Finalmente conseguia acreditar que talvez, só talvez, eu merecesse uma segunda chance. A terapia tinha nos ajudado muito. Júlio e eu tínhamos aprendido a nos comunicar de verdade. Não era mais aquele silêncio pesado que pairava sobre a casa. Agora a gente conversava. Sobre tudo. Sobre nossos dias, nossos medos, nossas expectativas, nossos arrependimentos. Júlio tinha mudado também. Ele fazia questão de chegar mais cedo em casa, pelo menos 3 vezes por semana. Jantávamos juntos, conversávamos, assistíamos alguma coisa na televisão, abraçados no sofá. Ele tinha voltado a me tocar. No começo eram toques tímidos, cautelosos, como se ele ainda tivesse medo de se entregar completamente depois da traição. Mas aos poucos foram ficando mais naturais, mais íntimos. E 3 meses após o acontecido, tivemos relações pela primeira vez em quase 9 anos. Foi estranho, foi desajeitado, foi cheio de emoções conflitantes, mas foi real, foi verdadeiro. E foi um começo. Descobri coisas sobre Júlio que eu nunca tinha sabido em 26 anos de casamento. Descobri que ele também se sentia sozinho, mas não sabia como expressar isso. Descobri que ele achava que ser um bom marido era só trabalhar duro e prover financeiramente, porque era isso que o pai dele tinha ensinado. Descobri que ele tinha medo de envelhecer, medo de não ser atraente para mim, medo de que nossa vida íntima tivesse acabado para sempre. E todas essas descobertas me fizeram perceber que eu também nunca tinha realmente visto Júlio. Tinha vivido 26 anos com um homem que eu achava que conhecia, mas que era, na verdade, um completo desconhecido. Quanto ao Maurício, soubemos através de parentes distantes que ele tinha fechado a clínica de vez e se mudado para outro estado. Várias das mulheres que ele tinha enganado tinham se juntado e entraram com uma ação coletiva contra ele. Não sei como terminou juridicamente, mas sei que a reputação dele estava completamente destruída. E, estranhamente, eu não sentia prazer com isso. Não sentia raiva, só sentia pena. Pena de um homem tão vazio por dentro que precisava destruir outras pessoas para se sentir completo. Um dia, uns 8 meses depois de tudo, recebi uma mensagem dele. Eu tinha bloqueado o número, mas ele tinha conseguido me achar em uma rede social. Carmen, eu sei que você não quer falar comigo, e eu entendo, mas preciso que você saiba que eu sinto muito, muito mesmo. Você estava certa sobre tudo. Eu sou um homem vazio. Sempre fui. Desde que perdi minha esposa, eu me perdi também. E em vez de lidar com isso de forma saudável, eu comecei a buscar validação em lugares errados, com pessoas erradas. Você não foi a primeira, e infelizmente não foi a última. Mas você foi especial. E eu realmente acreditei, por um momento, que talvez com você fosse diferente. Mas no fundo eu sabia que não era, porque o problema não está nas mulheres. Está em mim. Estou fazendo terapia agora, tentando me consertar, tentando ser uma pessoa melhor. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que você soubesse que eu lamento profundamente ter te machucado. Eu li aquela mensagem várias vezes e depois mostrei para Júlio. O que você vai responder? Ele perguntou. Nada. Eu disse deletando a mensagem. Ele não merece uma resposta e eu não preciso mais de nenhum tipo de closure dele. Aquele capítulo da minha vida está fechado. Júlio me abraçou e nós ficamos assim por um longo tempo. E eu percebi que finalmente, pela primeira vez, desde que tudo tinha acontecido, eu estava realmente em paz. A relação com a família de Júlio foi mais complicada. A mãe dele nunca mais foi a mesma comigo. Ela me tratava com educação, mas havia uma distância que nunca existiu antes. Eu tinha traído o filho dela, e mesmo que ela também estivesse furiosa com Maurício pelo que ele tinha feito, parte dela nunca me perdoou completamente. E eu entendia. Eu também não sei se teria perdoado se estivesse no lugar dela. Os outros parentes eram parecidos. Alguns me davam uma segunda chance, outros me tratavam com frieza. Mas aos poucos, com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. Minhas amigas foram mais compreensivas. Fátima, em especial, se tornou meu porto seguro durante todo aquele período difícil. Ela nunca me julgou, nunca me fez sentir pior do que eu já me sentia. Só me ouviu, me acolheu
e me lembrou que eu era humana, que errar faz parte de ser humano, e que o importante não era o erro, mas o que eu fazia depois dele, e eu estava fazendo tudo o que podia para consertar, para reconstruir, para me tornar uma pessoa melhor. 1 ano depois de tudo, Júlio e eu fizemos uma viagem. Foi a primeira vez em mais de 10 anos que tirávamos férias juntos. Fomos para o litoral, para uma pousada pequena e aconchegante. Passamos uma semana inteira só nós dois, sem trabalho, sem família, sem obrigações. E foi durante aquela semana que eu percebi que tinha me apaixonado pelo meu marido de novo. Não com aquela paixão ardente e desesperada que senti por Maurício, mas com um amor mais profundo, mais maduro, mais real. Um amor construído sobre anos de história compartilhada, sobre escolhas diárias de ficar, sobre perdão mútuo e crescimento conjunto. Numa noite, enquanto estávamos na praia vendo o pôr do sol, Júlio segurou minha mão e disse: "Obrigado por não desistir da gente." Eu olhei para ele, vendo as primeiras rugas ao redor dos olhos, os fios brancos no cabelo, e senti meu coração apertar de amor. "Obrigado por não desistir de mim." Eu respondi. "Eu desisti por um tempo", ele admitiu. "Quando você me contou sobre o Maurício, eu pensei que nunca ia conseguir te perdoar. Pensei que era o fim. Mas então, eu percebi que perder você seria pior do que lidar com a dor da traição, porque você é minha companheira, minha melhor amiga, minha vida." As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eram lágrimas boas dessa vez. Lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. "Eu te amo, Júlio, de verdade, de uma forma que eu nunca tinha te amado antes, porque agora eu te vejo, realmente te vejo, e escolho você todos os dias. Não porque é fácil, mas porque você vale a pena." Nós nos beijamos ali na praia, com o sol se pondo ao fundo, e foi como selar um novo começo, um recomeço construído sobre os escombros do que tinha sido destruído. Voltamos daquela viagem renovados, e eu estava determinada a nunca mais tomar meu casamento como garantido, a nunca mais deixar que a rotina e o silêncio tomassem conta. Júlio também estava. A gente tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que relacionamentos precisam de atenção constante, precisam de trabalho, precisam de comunicação e precisam de escolhas conscientes, todos os dias, de continuar investindo um no outro. 2 anos depois de tudo ter acontecido, uma das outras vítimas de Maurício me procurou. Era uma mulher mais nova, uns 42 anos, chamada Daniela. Ela tinha passado pelo mesmo que eu. Tinha sido seduzida, manipulada e quase tinha destruído seu casamento por causa dele. Mas, diferente de mim, ela não tinha descoberto a tempo. Ela realmente tinha deixado o marido. E quando Maurício a descartou 3 meses depois, ela ficou completamente perdida. "Como você conseguiu superar?" Ela me perguntou, tomando café na minha casa. "Como você conseguiu perdoar a si mesma?" "Não foi rápido", eu respondi com honestidade. "E tem dias que ainda é difícil. Ainda tem momentos em que eu me olho no espelho e vejo a mulher que traiu o marido. Mas aí eu lembro que eu sou mais do que meu pior erro, que eu sou uma pessoa em constante evolução e que escolhi aprender com o que aconteceu, em vez de deixar que me destruísse." "E o seu marido? Como ele conseguiu te perdoar?" Ela perguntou, seus olhos cheios de dor. "Com muito trabalho, muita terapia, muita conversa, muitas lágrimas, mas principalmente com a escolha consciente, de ambas as partes, de que nosso casamento valia a pena salvar, que o que a gente tinha construído juntos ao longo dos anos era mais forte do que aquele momento de fraqueza." Eu segurei a mão dela. "Você vai superar também. Não da mesma forma que eu, porque cada história é diferente, mas você vai encontrar seu caminho de volta para a paz." Conversar com Daniela me fez perceber o quanto eu tinha crescido, o quanto tinha curado e o quanto ainda tinha a caminhar. Porque a verdade é que cura não é um destino, é uma jornada. E alguns dias são melhores que outros, mas o importante é continuar caminhando, continuar escolhendo crescer em vez de definhar, continuar escolhendo o amor, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Hoje, 3 anos depois de tudo ter acontecido, eu posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Não melhor ou pior, apenas diferente. Passei por um fogo que quase me destruiu, mas em vez de me deixar consumir, eu escolhi renascer das cinzas.
E esse renascimento não veio fácil. Veio com muito trabalho interno, muita terapia, muitas conversas difíceis, muitas lágrimas e principalmente muita honestidade comigo mesma. Aprendi que eu tinha minha parcela de responsabilidade no estado do meu casamento, não na traição do Maurício. Isso foi escolha dele e manipulação pura. Mas no distanciamento que existia entre mim e Júlio, eu também tinha contribuído. Eu tinha me tornado passiva. Tinha aceitado a frieza como normal. Tinha parado de lutar pelo que eu queria e precisava. Tinha me tornado invisível não só aos olhos do meu marido, mas aos meus próprios olhos também. E quando alguém finalmente me viu, mesmo que fosse com segundas intenções, eu me agarrei desesperadamente àquela atenção. Mas a lição mais importante que aprendi foi sobre amor próprio. Durante anos eu tinha depositado minha felicidade nas mãos de outras pessoas, primeiro em Júlio, esperando que ele me fizesse feliz, depois em Maurício, achando que ele seria minha salvação. Mas a verdade é que ninguém pode nos fazer felizes se a gente já não é feliz consigo mesmo. Ninguém pode nos completar se a gente já não está inteiro. E eu tinha passado a vida inteira achando que estava incompleta, que precisava de alguém para me validar, para me fazer sentir que eu valia alguma coisa. Hoje, eu sei que eu valho. Não porque meu marido me ama, não porque alguém me deseja, mas porque eu sou um ser humano com valor intrínseco. Cometi erros? Cometi. Erros terríveis que machucaram pessoas que eu amo. Mas isso não define quem eu sou. Eu sou definida pelas escolhas que faço a partir daqui. E eu escolho ser melhor. Escolho ser mais honesta. Escolho ser mais consciente. Escolho me amar mesmo nos dias em que é difícil. Meu casamento com Júlio também se transformou completamente. Não é perfeito. Ainda temos nossos problemas, nossas discussões, nossos momentos de frustração. Mas agora a gente conversa sobre essas coisas. Não deixa que se acumulem até se tornarem monstros que destroem tudo. Estabelecemos rituais novos. Toda sexta-feira é nossa noite. Sem trabalho, sem televisão, sem celular. Só nós dois conversando, jantando juntos, nos reconectando. E tem funcionado. Nossa vida íntima também melhorou tremendamente. No começo, foi difícil para ambos. Para mim, porque carregava a culpa. Para ele, porque carregava a mágoa. Mas com paciência, com comunicação aberta, com vontade genuína de se reconectar, a gente conseguiu construir algo novo, algo melhor do que era antes, porque agora tem intimidade emocional junto com a física. Agora, quando a gente se toca, é com presença, com atenção, com amor verdadeiro. Júlio me surpreendeu de várias formas ao longo desses 3 anos. Descobri um homem sensível, vulnerável, que tinha se escondido atrás de uma máscara de frieza por medo de se mostrar fraco. Descobri que ele também tinha inseguranças, medos, sonhos não realizados. E quanto mais eu o conhecia de verdade, mais eu me apaixonava por ele. Não pela ilusão que eu tinha criado na minha cabeça do que um marido deveria ser, mas pelo homem real, com todas as suas falhas e todas as suas qualidades. Recentemente, uma sobrinha de Júlio me procurou pedindo conselhos sobre relacionamento. Ela estava insatisfeita no casamento, sentindo-se negligenciada e tinha começado a desenvolver sentimentos por um colega de trabalho. E ouvir. A história dela foi como olhar para um espelho do passado. Tia Carmen, eu não sei o que fazer. Eu amo meu marido, mas esse outro homem me faz sentir viva de um jeito que eu não sentia há anos. Ela disse, suas palavras ecoando exatamente o que eu tinha sentido 3 anos atrás. Eu segurei as mãos dela e olhei bem nos olhos. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa se perguntar. Você já conversou com seu marido sobre como está se sentindo? Já deu a ele a chance de saber que você está infeliz? Porque é fácil culpar o outro pelo estado do casamento. Mas relacionamentos são construídos por 2 pessoas. E muitas vezes a gente espera que o outro adivinhe o que a gente precisa, em vez de simplesmente falar. E quanto ao outro homem? Ela perguntou. Esquece o outro homem. Pelo menos por enquanto. Porque enquanto ele existir como possibilidade na sua cabeça, você nunca vai conseguir investir de verdade no seu casamento. Você nunca vai saber se o que você sente é real ou é só a emoção da novidade, do proibido. Foca no seu casamento primeiro. Dá a ele uma chance real. Conversa, faz terapia, trabalha de verdade para consertar o que está quebrado.
E se depois de fazer tudo isso, você ainda sentir que não tem mais jeito, aí sim você toma uma decisão sobre o futuro, mas não toma decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Ver a sobrinha de Júlio passar por dilemas parecidos com os meus me fez perceber o quanto é comum isso. Quantas mulheres estão por aí se sentindo invisíveis em seus casamentos, procurando validação em lugares errados, à beira de cometer os mesmos erros que eu cometi, e me fez querer ajudar. Quero que outras mulheres aprendam com a minha experiência. Quero que elas saibam que existem outras opções além da traição, que é possível reconstruir um casamento, que é possível se apaixonar de novo pela mesma pessoa, mas que requer trabalho, requer honestidade, requer coragem para ser vulnerável. Quanto ao Maurício, soube recentemente através de um primo distante de Júlio que ele se casou de novo, com uma mulher bem mais nova, e meu primeiro pensamento foi de preocupação por ela. Será que ele mudou de verdade? Será que a terapia funcionou? Ou será que ela é apenas mais uma vítima esperando para ser descartada? Eu não sei. E no fim, não é meu problema. Cada um é responsável pelas próprias escolhas, e eu só posso torcer para que ele realmente tenha mudado, para que tenha aprendido, para que não cause mais destruição por onde passa. Hoje, olhando para trás, eu não me arrependo de ter ficado com Júlio. Não me arrependo de ter lutado pelo meu casamento, porque através dessa luta, eu me encontrei. Encontrei minha força, encontrei minha voz, encontrei meu valor. E sim, o caminho foi doloroso, foi humilhante às vezes, foi cheio de momentos em que eu quis desistir de tudo, mas eu não desisti. E hoje estou aqui, mais forte, mais sábia, mais inteira do que nunca estive. Se você chegou até aqui nessa história, eu quero te agradecer de coração por ter me ouvido, por ter dedicado seu tempo para conhecer essa parte tão íntima e dolorosa da minha vida. E se de alguma forma essa história tocou você, se você se viu em alguma parte dela, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve nesse canal, porque aqui a gente compartilha histórias reais, de pessoas reais. Histórias de dor, de superação, de recomeços, de erros e acertos. E quanto mais gente participa dessa comunidade, mais forte ela fica. E eu quero saber de você também. Conta aqui nos comentários sua história. Não precisa dar detalhes se não quiser, mas conta o que você aprendeu com essa experiência. Conta o que ficou com você. Porque quando a gente compartilha nossas histórias, a gente percebe que não está sozinho, que outras pessoas passaram por coisas parecidas, que é possível sobreviver, que é possível reconstruir, que é possível ser feliz de novo. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso, porque às vezes uma história, uma palavra, uma experiência compartilhada é tudo que uma pessoa precisa para ter coragem de fazer a escolha certa, para ter coragem de mudar, para ter coragem de recomeçar. A minha mensagem final para você que está me ouvindo é essa. Você não é seus erros. Você não é definido pelos piores momentos da sua vida. Você é definido pelo que faz a partir daqui, pelas escolhas que toma, pela coragem que tem de se levantar toda vez que cai. E se eu conseguir, depois de ter caído tão fundo, você também consegue. Eu acredito em você. Acredito na sua capacidade de recomeçar, de curar, de crescer, de ser feliz de novo. Obrigada por ter caminhado comigo até aqui. Obrigada por ter me ouvido sem julgamento. E lembra, não importa o que você está passando agora, não importa quão escuro parece, sempre existe luz no fim do túnel. Sempre existe esperança. Sempre existe a possibilidade de um amanhã melhor. Você só precisa ter coragem de dar o primeiro passo. E eu estou aqui torcendo por você. Sempre. Um abraço enorme e até a próxima história. Fiquem bem, fiquem em paz. E lembrem-se de se amar, porque no fim, esse é o amor mais importante de todos.